Não, eu Entende? acho que sobre essa Eu questão do gosto, gosto, cara. sinceramente, eu acho que o Pacificador, ele é um bom besterol, especialmente pros tempos de hoje, porque como a comédia ela foi morta pela agenda woke, você não tem Uhum. tanta coisa. Meio que os super-heróis, eles substituíram o gênero de comédia porque tinha piadinha o tempo inteiro nos filmes. Mas você não tinha mais besterol mesmo, tipo, Se Beber Não Case, acho que foi o último grande fenômeno desse gênero. Então o James Gunn ele é bom fazendo. Se você fica só pela bobagem, só tipo pra rir de tudo, não, a minha parada aqui é realmente encarar como um besterol, como um Mas todo não é mundo isso, em né? pânico de hoje em dia. Que é a mesma coisa que eu falo do Thor, Amor e Trovão. Nossa, Eu não. falo isso É porque eu, demais. eu gosto eu gosto de besterol, eu gosto de paródia, eu gosto do filme do Libélula. Eu acho que É se muito essas bom esse obras elas filme. são se essas obras elas são encaradas dessa maneira, como um besterol, como uma paródia, como uma coisa completamente nada a ver, não como uma obra que faz parte de um universo compartilhado sério, pela piada, pelas coisas, pela galhofa, você pode achar engraçado. Concordo, concordo. A piada do Thor lá falando pra uma das guardianas lá que, não, mas então, pra ir pra Asgard você tem que morrer em batalha. Talvez o seu braço esteja em Valhalla, né? Pra ir pra Valhalla, porque ela sobreviveu, só perdeu o braço. Aquela piada pra mim foi muito boa, então tem piadas boas no filme, nessa série tem piadas boas, e eu entendo a pessoa que ela vê a série, que ela assiste o filme, ou o que for, e ela simplesmente gosta da parte engraçada e divertida, e assiste como uma comédia, um besterol, uma galhofa, e se diverte com isso. Porque tem boas piadas e porque dá pra se divertir, e eu acho que especialmente quando você é mais novo, você se diverte e ri muito mais desse tipo de produção. Mas, para além disso, se você para e analisa a questão do roteiro, a profundidade, a construção dos personagens, e especialmente você entende que isso faz parte de um universo compartilhado sério, e não é um universo inteiro uma galhofa e um Aí besterol, não dá. aí a produção é extremamente problemática. E esse é o ponto. E também, para além disso, você tem que ser capaz de perceber que mesmo que você esteja achando tudo isso muito engraçado, existe uma intenção muito clara de passar uma agenda, de passar mensagens políticas, de bater em um lado, de vilanizar um lado, de estigmatizar um lado, e de um jeito muito canalha, porque daí a galera fica falando: ah, por que vocês se incomodam tanto quando representam nazistas como vilões? Como vilões, né? É do Porque Porque contrário, estão né? falando Tem de nada a nós. ver. Porque pro James Gunn, nazistas somos nós, cara. Então, não é por causa Exato. do. Porque é Não é um óbvio que ele tá consenso, né? falando Não é que nós unânime somos os isso. nazistas. Isso tá na Isso. cara. Não é Sempre uma foi uma coisa disfarçada. unanimidade, ué. Eles nunca agora eles não conseguem mais trazer isso como uma unanimidade. Eles têm que pôr um lado, eles têm que pôr um rótulo no nazista para distanciar deles, sabe assim? Para não parecer que eles estão falando deles É. mesmo, que eles estão na maior parte do tempo. Infelizmente, Vocês eles estão. vocês sabem onde é que eu acreditei no James Gunn? Eu vou falar onde eu acreditei. Eu gostaria que vocês falassem também onde é que vocês acreditaram. Seria interessante ouvir de vocês também. Eu acreditei no James Gunn no terceiro filme do Guardiões da Eu Galáxia. também fui enganado Eu ali. também, com certeza. Aquele filme é um filme bom de super-herói. Sim. É aquele filme. Aquela cena final, toda a construção ali do Rocket, todo aquele. O vilão também é muito O bom. vilão é muito Vilão, bom. É aquilo ali que me pegou. Agora, depois de Superman, eu não acredito mais em James Gunn em nada, gente. Me desculpem. E essa série, depois que ele canonizou essa série como um gancho para Superman 2, como o Superman, você tem que assistir primeiro o Superman e você é obrigado a assistir Pacificador, para mim foi o prego no caixão. Tony, O o prego Lex no caixão. Luthor, no segundo, nesse último episódio agora, de No quinta-feira, penúltimo. não, agora, vai ter quinta-feira o último episódio, o Lex Luthor vai ser solto ali, ele vai fugir. É a partida, esse é o gancho pro Homem do Amanhã. É. Ou o Brainiac também aparece. É esses dois ganchos aí. Porque eu acho que o Superman não aparece. Mas o Brainiac e o Lex Luthor vão ter mais participação, entendeu? Então, também, Tony, eu não gosto de James, nunca gostei, gente, nunca. Scooby-Doo, mais ou menos, mas eu não gosto de nenhum Guardiões da Galáxia, com exceção do terceiro. E eu falei, porra, pode ser que realmente o cara faça um bom trabalho ali e tal, e vamos ver se Superman é legal. Gostei dos trailers, gostei do casting, ok, mas não gostei tanto do filme, não acho o filme podre, é um filme bom, que tem muitos problemas, mas não é o Superman que eu gostaria que fosse, entendeu? A gente já batalhou aqui, já passamos 10 horas discutindo e tal, então, É isso aí. chovendo molhado.
Mas foi ali. Eu também. Onde foi, Omar, que você foi pego pelo James Gunn? Ai. Cara, eu gosto de James Gunn faz tempo, aliás. Eu não acho, eu acho que ele tem um bom histórico. Eu não gosto muito dos Scooby-Doo que ele fez lá. Eu acho que já era uma pegada um pouco mais infantil, assim. Mas eu gosto desde o Super, cara. Gosto desde o Super, gosto do Slither, né? Dos seres rastejantes. Gosto dos Três Guardiões. Talvez o Guardiões 2 eu não gosto, não me traga tanta coisa boa. Mas eu acho que agora, eu acho que a gente tem a justificativa de a gente fazer essa digressão, voltar lá atrás, falar assim, tá vendo? Eu sabia que ele sempre foi assim. Não dá pra gente dizer isso, porque até as piadas do Guardiões da Galáxia 1 eram piadas politicamente incorretas quase sempre. Você não teve lacrada do Guardiões da Galáxia Eram 1, por boas, exemplo. eram boas. Eram boas. Agora, essa fase do James Gunn militante não tem comparação, cara. A gente não pode, a gente tá pegando fases que destruíram os melhores diretores de Hollywood. O James Gunn é apenas mais um dos diretores que sucumbiram. Vocês não estão falando do Paul Thomas Anderson, do filme do Leonardo DiCaprio, pô? O cara fez Sangue Negro. Como é que um cara que fez Sangue Negro faz um filme desse? Como é que você me explica isso? Pegar o Steven Spielberg agora fazer, sei lá, a Marielle no Brasil, agora fazendo toda essa... Entendeu? Não faz sentido, cara. Realmente a cultura woke ela é predatória com todo mundo, porque ela destrói a mente do ser humano. E o James Gunn, nesse sentido, ele é vítima, porque ele é um idiota. Entendeu? O cara recebeu 15 milhões pelo Superman, o idiota tá somos moral, nós, então. Tá com moral, tá com dinheiro na conta, tá pouco se lixando aí, fazendo alegações de nazista com cristãos, tá pouco se lixando, pô. Tá com poder. Quando você tá com dinheiro, né? Você acha que é o tal. O Deadpool não fez uma piada, ô Tony? O Deadpool não fez a piada final do Deadpool 2, né? Que ele volta no tempo para matar o bebê Hitler. Não foi bom? Não, todo mundo não deu risada com essa piada? Fala a verdade. Sim, foi boa essa piada, não foi? Maravilhosa. Então, cara, porque é unânime. Muito boa, cara. Você usa o nazismo como algo unânime, que é ruim para todo mundo, cara. Acabou. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara. O Deadpool dá uma aula Sim, de até o último, piada. Né? Até o último não, nem se fala. O último pega, na minha opinião, tá? Pega tudo que o James Gunn quer fazer e fez muito melhor. Na minha opinião. Porque o foco é outro, né, Elvis? Então, o James Gunn é passar a mensagem, cara. É um idiota. Então, essa é a questão. Ou você é o besterol, ou você é o cara que tá passando a mensagem. Não dá para fazer os dois mesmos, porque a mensagem ela é diluída no besterol. Jorgeta, a mensagem é para quem se leva a sério. No besterol, você não pode se levar a sério. O James Gunn se leva a sério. O cara respondeu, olha a resposta do cara. O James Gunn não tá fazendo piada, foi o que o Tony perguntou. O James Gunn tá fazendo piada? Todos nós aqui concordamos que ele não tá fazendo piada. Não tá. É mensagem mesmo, é sério isso. E mesmo que se entenda que ele tá fazendo isso de uma forma cômica, ele pelo menos se propõe a fazer, uma coisa não anula a outra. Porque a gente pode pegar exemplos, o Santinelli é um cara extremamente militante que realmente nem tenta, né, ter graça e tal. Mas você pode usar... você pode passar uma mensagem através de uma piada, pelo amor de Deus. É a mesma coisa da polêmica lá do Homem-Aranha desarmamentista no jogo. Ah, mas o Homem-Aranha luta fazendo piada, aquilo lá era uma piada. Sim, mas é uma piada que passa uma mensagem. É uma piada que mostra que o Homem-Aranha é desarmamentista e que, meu Deus, a gente tem que acabar com clubes de armas e criar clubes de elogios. Porque é muito melhor. Não é uma piada universal, é só pra... O Homem-Aranha de verdade é zoar esse Homem-Aranha. Essa é a questão. Entendeu? Wagner, mas eu acho que o Deadpool, imagina o Deadpool aqui no Pacificador, chega lá o discurso lá de mas o nosso mundo não é tão diferente desse. O Deadpool ia colocar as duas pernas na mesa, colocar as mãos pra trás e falar: nossa, que chato, alguém me tira daqui. Exatamente. É uma coisa Cara, assim. isso muda a piada do Batman. A piada do Batman do Besouro Azul, ela é alterada ao sentido por causa do James Gunn de agora. Porque lá a gente foi atacado porque a gente não entendeu que aquilo era uma piada. Não era uma piada, por isso que a gente coringou aquela frase. Porque não era pra, não era engraçado nunca são só piadas. Esse é o ponto que tem que ficar estabelecido. Gente, isso é uma questão que transcende a parte artística, porque eu já vi muita gente que pega... tem uns youtubers, a galera que...
do pessoal meio que do shitpost, que gosta de ser sarcástico, irônico e etc. E volta e meia esses caras, eles falam sério. E às vezes dão umas lacradas. Ou fazem uma crítica idiota sobre qualquer coisa. E aí todo o público deles vai lá e fala, nossa, tá levando fulano a sério. Ai, meu Deus, não entendeu que é tudo sarcasmo, etc. Acaba se tornando um escudo. E esse é um ponto. A piada não pode ser um escudo para que você não possa criticar a mensagem que tá por trás daquilo. O cara pode ser sarcástico, ele pode ser irônico, ele pode ser um humorista, ele pode ser... Às vezes ele tá falando sério, às vezes ele tem a intenção de passar uma mensagem por trás daquilo. E a esquerda já deixou claro, vez após vez, que eles acham que o humor ele tem uma função social acima da função cômica. Então o humor precisa criticar. O próprio Santinelli, que é um exemplo que a gente está citando aqui, ele foi naquele debate lá sobre criminalizar piadas, e o outro humorista de esquerda idiota que estava debatendo junto com ele falou que a piada, eu acho que o Santinelli também já falou isso, e vários humoristas de esquerda já falaram isso, a piada ela só tem graça quando ela é de cima para baixo. Quando é o opressor batendo no... Quando é o oprimido batendo no opressor. No opressor. Isso já é esquerdismo. De baixo pra cima. Isso já é esquerdismo. Mas, ou seja, o que eles deixam claro com isso? Que eles entendem que piada tem uma função de crítica que precisa ser feita da minoria oprimida contra a maioria opressora. E isso é puro suco de agenda woke, de identitarismo, é a construção da guerra de classes de Karl Marx expandida a todos os grupos, é exatamente isso, eles usam a piada pra isso. E aí você fala, não, você não pode criticar, você não pode apontar que isso ali é uma agenda, que isso é uma forma de doutrinar tanto quanto qualquer outra lacrada, porque é piada, porque é humor, porque é sarcasmo, porque ali é shitpost, porque isso e aquilo... Isso é burrice. Você não perceber a intenção por trás da piada. Pode ser uma piada e pode ser, inclusive, muito engraçado e ainda assim uma crítica social com o objetivo de doutrinar, de passar uma agenda, de mover a janela de Overton. É tudo isso. E é óbvio que essa é a intenção do James Gunn em todas essas lacradas, de todas essas produções que ele fez pra televisão. E, enfim, né? Desses humoristas metidos a militantes que a gente vê. Sabe quem faz piada muito boa com uma mensagem? É o George Peele, como é? O Jordan Peele. Jordan Peele, que fez o Corra. Ele faz muitas piadas, entendeu? E várias delas, sim, com a mensagem ruim, cara. Que música, por exemplo, eu vi esses dias um episódio dele lá no Comedy Central falando que música country é bigodista, pô. Você fala que ele faz uma dupla com outro comediante? Isso, exatamente. Esse Kinney, alguma coisa Kinney, sei lá. Maravilhoso. É bom mesmo, eles são bons mesmo. É muito engraçado, mas, porra, música country... Mano, vamos lá. Não, essa questão de piada, eu lembro do episódio... Todo mundo odeia o Chris linkando com o Léo Lins, que é o quê? O Léo Lins fala, o humor, ele afasta a dor. Uma pessoa que ri da própria desgraça quer dizer que ela conseguiu superar as próprias dores, as próprias inseguranças, e agora está livre para poder fazer graça daquilo. Todo mundo odeia o Chris, todos os episódios falavam de raças, tinham piadas com esse cunho, e eram piadas extremamente boas. Por quê? Porque eram piadas que refletiam uma superação com aquela situação. Falaram, olha, gente, nos anos 80, isso acontecia aqui, tá ligado? Só que hoje, agora a gente olha para trás, e a gente superou isso, estamos num estágio elevado moralmente, e agora a gente faz graça dessa questão. A pessoa que tá aqui, o militante não faz piada por quê? Porque primeiro eles não manjam de figuras de linguagem. Você chega com uma hipérbole, você chega com uma ironia, eles não vão entender. Por isso que quando alguém faz uma piada mais ácida, eles já vão partir para aquela ofensa e estratagema falar que a pessoa então, nem de pronome eles fazem. Se você pegar e falar o que significa pronome, eu acho que eles não vão conseguir explicar, entendeu? Iludê-lo, entendeu? Eles não vão falar. Pronome é aquilo que a pessoa se identifica. Provavelmente eles iam falar alguma coisa assim. Então, esse é o grande ponto da comédia. Você deu um exemplo do Chris Rock, né? Praticamente, que o Chris Rock tá envolvido aí, porque, né, todo mundo odeia o Chris, é sobre ele. O Chris Rock, ele faz stand-up de 2 horas só zoando branco, cara. E é bom pra caramba. É bom pra caramba. Cara. Porque a zoeira é verdade. A zoeira é verdade. É aquilo mesmo, cara. Eu só não bati no Will Smith porque meus pais me ensinaram que a gente não deve brigar na frente de brancos. Gente, cara, isso é maravilhoso.
perfeito, cara, perfeito. Mas aí você vê a diferença, né? Não é aquela piada vitimista pra passar. Você Não. entende, você consegue perceber claramente. Porque o Chris Rock é o mesmo cara que falou que apenas mulheres e cachorros e crianças são amados incondicionalmente. O homem só é amado Isso. pelo que ele pode prover. Perfeito, né, Então, cara? ele tem muitas piadas bases Tem também. E coerência, você percebe né? que a parada dele realmente é só ser engraçado. E mesmo quando ele vai passar uma crítica, né? É uma coisa meio bem universal. feito. Não é uma parada partidária. Que é o, E a ponto, cri- que é, não, é o que e- diferencia o militante. Mas, ó, o Thomas tá falando ali nos comentários, né? Às vezes não, às vezes é só uma ficção, algo pra se divertir e tal. Às vezes a piada só é feita pra rir. Às vezes são teorias da conspiração que não são baseadas em nada. Mas aí é só você ver o histórico, né, gente? Às vezes pode ser só uma piada, só com a intenção de fazer rir, etc. Agora, quando o cara consistentemente coloca sempre uma crítica social de extrema esquerda, uma crítica claramente woke, onde as piadas são sempre pra passar essa visão pro público de, ó, você percebeu que a extrema direita é nazista, que os cristãos são nazistas, que os brancos são supremacistas, que a América é praticamente a mesma coisa da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Pô, não precisa ser um gênio pra perceber que esse cara tá sempre utilizando o humor pra passar uma agenda. E quando a gente Pelo tá amor falando de do Deus. contexto de Hollywood, onde a gente tá a última década inteira com esses caras utilizando todo tipo de arte, porque o humor também é um tipo de arte. O que é a lacração? Basicamente, a lacração é você pegar o entretenimento, você pegar a arte, você pegar a mídia pra passar uma agenda de esquerda, pra mover a janela de Overton, fazer com que a esquerda pareça sempre a visão razoável, tolerante, normal, natural, enquanto tudo que não é de esquerda é extremista, é radical e deve ser rejeitado na nossa sociedade. Eles fazem isso através dos noticiários, dos jornais, das novelas, das séries, dos filmes e através do humor. O humor é só mais uma forma de arte que foi instrumentalizada pra fazer isso. E é o que o James Gunn tá fazendo aqui, nessas obras. E todos esses outros comediantes militantes, que eles não estão nem aí pra fazer rir. Não é só pra fazer rir. Talvez eles até consigam causar esse efeito de fazer rir em uma outra piada, acertam em uma outra. Mas a intenção primordial é passar uma mensagem. E a esquerda estigmatizou tanto algumas pautas que, sinceramente, quando o James Gunn simplesmente se propõe a fazer com que essa nova temporada de Pacificador seja sobre o nazismo, com essa abordagem que ele quer, ele já sabe perfeitamente o que ele está fazendo ali. Não tem mais como ser só uma série sobre uma questão histórica, polêmica e controversa. Não. Ele tá usando, mais uma vez, uma pauta extremamente séria. E todas essas coisas que as pessoas fazem acaba enfraquecendo, tirando o peso do que o nazismo foi de verdade, no fim das contas. Exato. Porque É, eles É a banalização. Wagner, Banalização do Wagner, nazismo. vieram dizer pra gente que o James Gunn estava interpretando a Terra X. Cadê Não o tem Super Sam? Terra- não Cadê tem. o Super Sam? Tio Cadê? Sam, não tem. Eu sei, pô. Cadê os heróis? Cadê a luta contra o regime ditatorial? Cadê o arco heróico? Cadê o sacrifício? Cadê a demonstração de que todo regime autoritário leva à destruição, genocídio e tudo de ruim? Cadê? Gente, não tem isso, pelo amor de Deus. A gente não tá. O rapaz falou aí, para mim, é você que está sendo extremamente inocente. Está vendo apenas os pontos positivos daquilo que você gosta. É, o cara gostou E da pra suruba, mim- piroca na cara, Para mim, tá isso procurando um pra motivo. Para mim, isso aí é o cara que quer ser o extremo centro. É aquele Desculpa cara aí, que cara. não, eu não quero ser Chato, um hein? bitolado, eu não quero ser um bitolado É. igual os nerdolas que vem lacração em tudo. Eu não quero ser um extremista de esquerda que quer lacrar em tudo. É o mal quero tá moderado, aqui. né? É. Só que, na verdade, Sim. você é pior do que os dois lados. Você é pior do Exatamente. que os dois lados, porque você não está vendo É a história do que pior a cego, esquerda Elvis. está fazendo e o que a galera nerdola tá te mostrando. Eu ainda acho a Cara, esquerda sério. pior, mas eu entendo o que você quer dizer. cara, sabe por quê? É Sabe por Eu problemático. quê? também acho. Eu também Wagner, acho que porque sempre vai ser esse cara- desproporcional você comparar, né? Eu não tô Essa falando é- do rapaz, não. tá? Eu não tô falando de você, tá, rapaz? Eu não tô falando de você. Eu tô falando que esse tipo de Mauro moderado critica a gente direto. Mas não critica os outros. Mas não vai lá. Não vai criticar. Não Não vai lá, critica por quê? os Porque outros. se vê no mainstream... Porque sabe que é crime, que vai, né? A A consequência galera vai ser pior. mainstream, ô Omar, e aí eu vou falar aqui de novo de gosto. Não tenho problema com o gosto de ninguém. Só que a Sim. galera mainstream, quando faz uma análise
do Pacificador, que tô dando um exemplo aqui, mas The Last of Us foi a mesma coisa. Mesma Eles coisa. tiram todo o resto da podridão e quando eles falam é como se o episódio fosse a melhor coisa do mundo. É uma coisa tão superficial que esse tipo de análise eu me afastei. Porque eu não consigo perceber. Quando o cara fala que a cena desse episódio 7 de Pacificador foi uma das melhores cenas de ação que ele viu, Nossa, cara. ele não tá sendo sincero, Ah, na não, minha ele opinião. ele tá fazendo com que a audiência Cara, dele qual não é a se cena afaste. de ação? Ele tá te Então, dando o não direito tem. de Dentro da casa? de chamar ele de idiota. Então, Ele tá permitindo que ele seja chamado de idiota. Então, o Desculpa, que mas essa acontece? é a O realidade. cara gostar e dizer, pô, teve uma cena de ação, agora dizer que é uma cena maravilhosa de ação e dizer que o Vigilante é um bom personagem, É. aqui não é mais gosto, gente. Aí- Aqui não é mais gosto. Ah, mas Aí eu é gosto do manobra, Vigilante. manobra de manter público. Eu gosto É uma do personagem idiota. Então, assim, eu Mas ele defendo não é um bom algum. personagem, Wagner. Não é. Mas em Não alguns tem arco. momentos o personagem ele Não tem que arco. ter. Qual Porque o arco do James Gunn Vigilante, fala cara? isso. O James Gunn não fala tem que aquele arco. personagem vai fazer sentido em algum momento. Ele não transformou o Vigilante num idiota. Se fosse só um idiota, eu concordaria com o Wagner aqui. Eu também gosto do Vigilante como um idiota. Só que ele tenta Eu gosto dele como um idiota. É Mas isso. ele Pra mim. tenta dar vazão política pros personagens. Então, não era só ser idiota. Era um idiota que também queria passar mensagens políticas. Mas ele é um cara. herói, cara. Qual é o arco do Vigilante, gente? Não tem. eu Não tudo tem bem. nessa. tem. É gosto. Mas aí não que tá, vou- é que uma questão de gosto. Pra mim, o Vigilante é só o personagem idiota, alívio cômico de uma série de humor que ele não precisa nem ter arco. Ele é aquele não mas a precisa primeira- ter. Wagner, É tipo- todos mas os Wagner, é tipo- todos é mais eles ou se menos- destacam eu- de quem? Ele se É destaca mais de ou ninguém. menos. É mais ou menos como você falar que aquele personagem, o amigo engraçado do Scott Lang, nos filmes do Homem-Formiga, que a parada dele é só Sim. contar umas histórias mirabolantes, mas ele Sim, não tem conta. arco, ele não tem desenvolvimento. Sim, ele é o alívio cômico do. Eu não espero que tenha um arco pra esse personagem. Se ele começar e terminar a história do mesmo jeito, só fazendo as piadinhas dele ali, fazendo com que o filme tenha alguma graça, pra mim tá bom. Mas você É, não mas acha a minha que expectativa. mudou, Wagner? Da primeira para a Mas- segunda temporada, a gente tem dois vigilantes, um que É, tem graça e o outro que não tem exatamente. absolutamente graça. Porque É. a segunda temporada não, vi uma piada. Eu discordo de vocês nesse ponto, mas isso é uma questão quase que irrelevante, só uma parada de gosto sim, mesmo sim. aí pra. É porque é a parada do Porque- besterol. Eu acho que ele não se destaca de nenhum, porque todo mundo é engraçado. Eu ali. até concordo É. contigo, Wagner, que se por acaso, por exemplo, essa temporada, o Pacificador, ele teria que ser mais dramático, não é? Ele teria que tá ser- num arco, uma ele tá no arco de construção herói. dele, né? Exato. Nunca foi a proposta, né? É que, aí isso eu acho um erro. Eu acho que você Não, mas analisar a não é série isso, por algo que ela não é se mal propõe a ser é um erro. Não, Não eu se tô falando decide, do o arco roteiro do não se personagem. decide, cara. Qual é o arco dele? Por que ele foi pra Terra X? Pra Porque se ele queria encontrar, ser um pra se herói. construir. Ele queria ser um herói, não conseguiu. A Gangue da Justiça não quis ele. E a única coisa que ele se apegou era a Hardcore. E aí ela também não quis ele. Então, qual é a intenção dele de ir pra Terra X? Ser um herói. Uhum. Porque ele Ser é um herói na Terra X. respeitado. É. Ele é um herói na Terra X. Então, isso é um arco dramático. Uhum. Então, a série é que propôs isso, Wagner. Sim. Não foi eu. Não, mas é a Propõe mesma. seriedade. Mas desde o princípio ela propõe uma comédia dramática, então, no mínimo. Ela é uma série de comédia. beleza. Mas Você ela não se pode falar perde. que ela não é, que é um Mas drama. é- Você não pode não. falar que Pacificador é um Não. drama e que se propõe a ser um drama. Não. Mas É uma o James comédia. Gunn jogou, mas o James jogou esse caminho. Acho que é isso que o Elvis tá Então, falando. é, né? esse, Ele é jogou isso que eu tô esse caminho. falando. O caminho dele é esse. Só É. que o pacificador não tem evolução. Ele continua sendo um completo idiota. É. E aí ele é igual ao vigilante. É isso que eu tô te falando. Ele passou um pito na Liga da Cara, Justiça. ele passou um pito no, No Superman, Superman. cara. Superman no começo do episódio. Ele passou um pito no começo da série, ele passou um pito no Superman. Olha que otários. Eu salvei o mundo. Então, o Uhum. James Gunn evoluiu o personagem e cometeu o erro que a Marvel comete no Homem-Aranha do Tom Holland. Ele Uhum. vai, o Homem-Aranha vai para frente e depois volta. Porque não Sim, pode ter consegue evolução. sair. Ele vai. Uhum. Então, assim, o meu problema É aqui. mal escrito, é a questão, no é a questão sentido de do- ser mal escrito. Quando você faz uma Exatamente. party, quando você faz um grupo, todo roteirista aprende isso. Os personagens têm que ser diferentes. Exatamente. têm que ser Funções diferentes. Uhum. Para você ter ali um debate, para você ter justamente isso que você falou. Pô, o fulano ali é um personagem que não Cara, precisa mas de é que evolução, são depende, os viu? aliados. Eu entendo o que você tá falando. Mas na comédia é mais ou menos. Especialmente quando você vai pro besterol, você pega um American Pie.
os personagens, eles têm algumas diferenças, mas você pode falar que a party do American Pie é formada só por um moleque idiota. Tipo, adolescente mas tem idiota. diferença. Não concordo. Tem Mas- diferença. Tem Mas- muita mas- diferença. Mas eles não Calma. passam mensagem pra gente. Calma, né? gente, eu não terminei o meu argumento. Tem diferença, Obrigado. mas tem semelhanças no sentido que todos são idiotas. Assim como existe diferença entre o pacificador e o vigilante. Vocês falarem que os dois são iguais, é a mesma. Isso é tão forçado quanto eu falar que o Stifler é igual o outro protagonista lá, verdade- que é o Na que verdade, come a torta. Não seria ser iguais ao ponto que eles não conseguem atingir o ápice do humor? Todos Não eles são evolui. meio ruinzinhos no humor do mesmo jeito. Pra mim, acho que é isso que ficou. Mas sobre a questão do arco dramático, isso na verdade tá bem óbvio e foi um arco um tanto até bem clichê, tanto que a gente Muito. conseguiu matar praticamente toda a trajetória dessa segunda Aquele temporada. episódio. O que acontece? Qual é o drama e a evolução do pacificador? Ele quer ser um herói, ele se sente rejeitado naquele mundo, ele não é visto como um herói, não é levado a sério por ninguém. Ele encontra uma terra maravilhosa, onde as pessoas respeitam ele pode ser um herói de verdade. O drama dele ali é perceber que que esse paraíso que ele está idealizando não é a solução, que aquilo lá também tem os seus problemas, é uma merda, e com esse processo ele vai entender a função dele no seu mundo, ele vai começar a valorizar o mundo real dele. Isso é um clichê que já foi feito em tantas histórias. Nossa, É um muito. drama clássico, do tipo, em comédia romântica, você está insatisfeito com a sua relação, aí você passa por toda uma jornada querendo redescobrir a relação Pra e ter a muda reviravolta no final. para ter a reviravolta e no final você perceber que a sua relação era boa e que você tinha que reconquistar a sua Sim, mulher e que você sim. tinha que valorizar aquilo que você tinha anteriormente. Esse é o arco dramático, essa é a construção, essa é a evolução do personagem, é a narrativa que está sendo contada e foi entregue até aqui e com certeza é o que vai ser o desfecho. Aham. Normal, até aqui é arroz com feijão de construção de narrativa, de personagem, nada O de. problema de é o muito- meio, né? O problema É, é o problema como é- eles contaram. Não tem. Tudo que eles O colocam ali no pacificador- recheio. É. O pacificador não passa por essas evoluções. Ele não passa. O único momento que você tem ali realmente uma descoberta desse mundo é rapidinho quando o pai dele morre. E aí ele não deixa matar o Keith. Então, essa Mas ele tá passando por evolu- isso, Tony. Inclusive, quando ele fala que o problema não é o mundo, o problema é ele, é exatamente a conclusão do arco ali, o De James Gunn comédia entregando romântica, aquilo. de coisa. É Igual, cara. o Se Eu Fosse Você, é o Sexta-feira Muito Louca, troca de corpo Tudo. ali pra perceber e Tudo aprender igual. a valorizar o que Sexta-feira você muito não... louco, é muito bom. É a mesma. Esse é o arco, sabe? Pra mim não é esse o problema. Eu acho que a gente até aqui tá fugindo. Não que você pode contestar a questão toda a narrativa do James Gunn, mas esse pra mim tá longe de ser o problema. concordo. Sem O problema problema. tá no aqui- DCU. É isso, a porcaria tá no DCU. Esse é o grande Eu Pra mim, acho o problema que é a lacração. eu acho que- O pra mim, clichê. O problema é a lacração. O clichê É uma nerdola. O incompetência. problema é a lacração. O grande problema lacra- dessa merda é. A lacração problema- no Ele chegar nessa Hollywood, conclusão ela de é que o algo problema que é ele. esconde a incompetência. A lacração serve pra isso, esconder a A incompetência. gente, no fim, ô Jorgeta, no fim a gente via pouca lacração. A gente é acusado de ver lacração em tudo, a gente viu pouco. O James Viu Gunn pouco, provou pra velho. gente que a gente via É, pouco. ele botou muito mais. O único plot que a gente errou, né, pra fazer essa. É porque eu achei que eles não iriam dar uma redenção pro pai do pacificador. E aí essa é uma parada que eles. Não, nesse universo o pai dele realmente não é bigodista e tal. E aí usam isso pra fazer uma piada ali no final, né? Como o Péssimo, Elvis acho que né? falou. É. Mas ao mesmo tempo, Wagner, ele passou a vida inteira sendo conivente com tudo de ruim que estava acontecendo no Cara, mas no essa planeta. foi uma crítica profunda. Pô, Eu também achei. isso aí. Vamos ver Isso, se é a mesma coisa que o Wagner achou. isso é uma coisa boa que ele colocou no roteiro. E que é, É e isso que eu tô que falando, é Não é uma. todo mundo que concorda com o regime, né? Mais ou menos isso. E Nesse que, sentido não, também. que não é todo mundo que concorda com o regime, mas e aí, cara, o argumento que ele usou, isso aí foi um roteiro bem escrito. Isso ali, a César o que é de César. Essa foi uma parte boa. Porque o que você vive nos Estados Unidos nazista, não sei o que, e ele, você concorda com tudo que acontece no seu mundo? Você consegue resolver tudo que acontece no seu mundo? Você luta contra tudo que tem no seu mundo que você é contra, que você discorda? Eu tô fazendo. É o melhor personagem desse cara aí. Eu tô fazendo. Pior que ele virou o melhor personagem. O nazista virou o melhor personagem. Essa é a parada dos lacradores que é muito bizarra, né? Porque, cara, essa O parte único foi personagem boa, porque que eles realmente. querem desenvolver é a droga do vilão bigodista. É sempre isso.
Porque realmente você não tem como resolver todos os problemas do seu mundo. Então, se o cara tá num mundo onde a Alemanha nazista ganhou a Segunda Guerra e aí o mundo inteiro virou aquilo, ele faz o que ele pode. Ele combate o crime, ele faz o que tá ao alcance dele. Ele não consegue mudar o mundo por completo. Assim como mesmo James Gunn querendo mudar o mundo por completo pra fazer com que a gente viva numa realidade onde você é bom se você é woke e só, e se você não é woke você é nazista, ele não consegue. Ele faz o que ele pode, que é o quê? Tentar fazer lavagem cerebral nas pessoas através das produções artísticas dele. É Mas mais você ou menos vê, isso. Nesse momento, o Wagner, foi o momento exato que o James Gunn conseguiu construir aquilo que, né, ele talvez há muito tempo atrás ele conseguia fazer isso, mas construir a narrativa unânime. Que ele trazer uma coisa que todo mundo concorda e vai se identificar com essa mensagem, porque essa mensagem é uma mensagem universal. Você não resolve as mazelas, você não concorda com tudo, entendeu? Nesse sentido. Por que tanta besteira, tanto romance idiota? Então é porque tá no lugar errado essa mensagem. Aí que tá o problema. Por que não trazer isso para trás? Por que não trazer ação? Por que não trazer o pacificador lutou uma vez com os Irmãos da Liberdade? Uma vez só. Por que ele não luta com os Irmãos da Liberdade desde ele não sabe? Porque isso é mal feito, Elvis. Por isso que essa frase tá mal encaixada, que a gente falou agora. Porque ela não pertence a essa série. Essa série é idiota. Ela não tem profundidade. Por que o pai do Chris não percebeu, começou a perceber que ele não era o Chris de verdade, começou a ver bondade nele, e aí ele vai construindo essa evolução para ele perceber, que aí é o que eu tava discordando do Wagner. O pacificador, qual é o problema dele naquele mundo? Não tem problema nenhum, é um mundo bigodista. Nenhum, né? Ele não tem problema nenhum. O Chris falar, o problema sou eu, não é o mundo. Não, é o mundo, caramba. É o mundo, sim, é o mundo bigodista, entendeu? Uhum. Essa resolução dele é que ele já foi problema. Ele já foi problema quando ele era outro personagem. Vocês estão me ouvindo? Padrão suicida. A gente tá te ouvindo. É porque tudo você tá uma voz, problema na câmera. Que quando desliga a câmera, você some. Cara, mas assim, o pior. Nisso eu concordo com o Elvis que o desenvolvimento é ruim, a resolução é ruim. Porque se você parar pra pensar friamente, pro pacificador, aquele mundo realmente era o melhor. E o que os amigos dele fizeram foi ferrar com a vida dele, matar a família dele, que era boa nesse outro universo, onde ele realmente estaria ali tranquilo, vivendo, e a realidade nem mostra toda a parte ruim e cruel daquele mundo. Então eles desgraçaram a vida do maluco e da família, que era boa naquela realidade. Eles teriam que ter levado o irmão e o pai para a realidade deles. Isso, exatamente. O irmão deve ir agora, né? Deve acontecer alguma coisa. Mas quando eu falo, é só para mim. Mas o irmão vai para se vingar, né? Ô Wagner, só para complementar, quando eu falo que essa série, o problema dela é que ela é idiota, eu não tô falando que ela é idiota porque ela é uma série de comédia e deve ser uma comédia, e coisa que é de comédia é idiota, não é isso. Ela é idiota sem querer ser, né? Ainda mantendo a narrativa de que essa série ela quis ser brilhante. Por isso que a gente tá criticando forte aqui. Ela não é brilhante, genial, ela é idiota. Ela quis ser genial e ela é idiota. Esse é o ponto que eu tô falando.